racismo nada mais é do que você dividir as pessoas por raça. E, na verdade, raça não existe, existe raça humana, né? Somos todos seres humanos. Quem se divide por raça é cachorro, é gato, ser humano é ser humano. Eu acho que dividir por raça não é o caminho. Logo após a abolição da escravatura, que é em 88, a gente tem no Brasil uma política de embranquecimento da população, baseada no racismo científico e eugenista, e inclusive a legislação apoia isso, dificultando o ingresso de imigrantes africanos e asiáticos que precisavam de autorização do Congresso Nacional para ingressar no país e, ao mesmo tempo, subvencionando, inclusive custeando, a imigração europeia. Então, o mercado de trabalho brasileiro, logo após a abolição da escravatura, ele vai absorver a mão de obra europeia e não a mão de obra dos libertos. Então, se impede, nesse momento, a criação, a constituição de uma classe média negra nesse país. Então, o que a gente está falando realmente é de reparação. Realmente é de reparação. E não adianta dizer que não existem raças humanas, porque raça não é uma construção biológica. Desde 1950, pelo projeto Genoma, que nós já sabemos que cientificamente raças humanas não existem. Isso é evidente. Só que isso não ilide, não afasta o racismo e a discriminação racial, que é a raça, portanto, fundada na sociologia, é uma construção sociológica. O próprio STF já reconheceu isso num julgamento muito importante, que é o julgamento Siegfried, no qual ele diz que a raça não se constrói biologicamente, mas sociologicamente. Então, o que é que o direito tem a ver com isso? Enquanto a raça, de fato, for um obstáculo, for um fator que dificulta o acesso a direitos fundamentais, o direito precisa continuar pautando a raça para proteger e para promover a igualdade racial. Eu acho que tem um fator que dificulta muito você saber quem é negro no Brasil, porque acho que o Brasil é um país muito miscigenado. Então, talvez seu tataravô seja negro, mas sua tataravó seja branca, e aí juntou com índio, depois juntou com branco de novo. E aí quem é que deve a quem? Existe algum mecanismo de você medir a quantidade de melanina da pele? Eu acho que você instituir cotas por raça, na verdade, como já está acontecendo, acabam sendo instituídos tribunais raciais para decidir se você é negro o suficiente para você entrar pelas cotas. Se seus lábios são grossos o suficiente, se seu nariz está no formato adequado, se seu cabelo é crespo o suficiente. Eu acho que isso, sim, acaba fortalecendo o racismo. Lívia, quer falar alguma coisa? Quero falar muitas coisas. Veja só, o império racial nesse país já existe. Ninguém está implementando império racial nenhum, certo? A gente tem que os negros, pelo Atlas da Violência, tem 147% mais de chances de sofrer homicídio nesse país. Há várias pesquisas que demonstram a filtragem racial no próprio sistema de justiça, professor. E aí eu faço a meia-culpa, eu faço parte do sistema de justiça, mas eu não sou cega, eu enxergo a realidade. Então, há pesquisas que demonstram que, numa audiência de custódia, por exemplo, um réu negro tem muito mais chance de permanecer preso pelo mesmo crime cometido que por um réu branco. Há muitas pesquisas nesse sentido. Então, a gente não está falando em nenhuma revolução que quer implementar império racial nenhum nesse país, mas democratizar esse país. Democratizar. E quando a gente fala na questão do tribunal racial, é muito curioso notar como as pessoas ficam consternadas com o extermínio de corpos brancos e não ficam consternadas com o extermínio de corpos negros. Porque o Holocausto gerou muita consternação, inclusive hoje ainda gera internacionalmente, mundialmente, mas o maior crime da humanidade, que foi a escravização de negros, o tráfico negreiro, não gera esse tipo de consternação, né? O atentado terrorista na Somália, o genocídio da juventude negra nesse país. Então, isso sim é uma filtragem racial. Isso sim é uma filtragem. Eu não terminei de falar. Em relação ao tribunal racial, é o seguinte: a própria contradição da fala da colega, me desculpe, mas ela começou falando que ninguém sabe quem é negro no país. E depois confirmou que, de fato, há poucos negros nas universidades. Há ou não há negros? Que negros são esses? Então, se não houvesse realmente como se reconhecer quem são essas pessoas, essas políticas não tinham sentido. Tá. Então, os negros são os pretos e pardos. Não é medição de fenótipo e não é tribunal racial. Acho que a gente precisa efetivamente se aprofundar no debate. Dizer que você evitar que pessoas brancas, Fábio Assunção, Zidane, Xuxa, se declarem negras efetivamente e fiquem com uma vaga no curso de Direito, de Medicina e de outros, que isso seja justo, uma política, a gente está falando, gente, de crime, de falsidade. Acho isso um discurso absolutamente reacionário, porque falar de tribunal racial é uma coisa séria. E o que se faz aqui
é que a administração pública tem que fiscalizar. Cria políticas para negros e qualquer pessoa vai lá e se autodeclara negro. São as novas formas de racismo, né? Não é tão fácil assim, não é tão simples assim separar negros de branco. No Brasil, você mesmo, você tem um nariz mais fino, você tem uma boca mais fina, eu sei que você tem uma descendência branca também, você não é negra pura. Não é essa a questão, ninguém está falando aqui de tem. ascendência. A questão que as cotas raciais querem é promover a democratização racial no país. Quem são os beneficiários das cotas raciais no Brasil? São aquelas pessoas que são potencialmente vítimas de discriminação racial, que são as pessoas que reúnem características, certo, associadas à etnia negra. Principalmente cor da pele, traços faciais, textura dos cabelos, e o IBGE é muito claro. O IBGE fala aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. Agora, quando surge no nosso país, pela primeira vez, como um direito reconhecido, uma vantagem, um benefício em ser negro, aí surgem as fraudes aos sistemas de cotas raciais, que é uma nova forma, sim, de manifestação do próprio racismo institucional. Então, o movimento negro, quando pleiteou a autodeclaração, a autodefinição racial, não imaginava que os brancos iriam se utilizar disso para fraudar o sistema de cotas. Não imaginavam. A autodeclaração racial ela é fundamental, ela é importante, ela diz respeito à identidade racial e diz respeito também a um próprio ato político de confirmação da sua identidade. Mas ela não pode ser absoluta, e o próprio STF já reconheceu isso na ADPF 186 e também agora novamente na ADC 41, que é desse ano, de junho desse ano, que declara constitucional os concursos, as cotas raciais nos concursos públicos. E por que não pode ser absoluta? Porque a discriminação racial se dá muito mais com base na forma como eu sou vista e tratada socialmente do que na forma como eu me autodeclaro. Então, se amanhã eu resolver deixar de sofrer racismo e passar a me autodeclarar branca, é ingenuidade minha. Eu não vou parar de sofrer racismo, eu não vou parar de ser vítima de discriminação racial. Assim como Xuxa, o grande exemplo que está sendo mencionado aqui, se ela passar a se autodeclarar negra, ela não vai sofrer dos efeitos do racismo. Então, a autodeclaração racial ela é importante, mas ela precisa sim ser validada sob pena de se legitimar o desvio de finalidade da política afirmativa racial que está se promovendo nesse país. E aí, então, inclusive, nós temos 10 anos para promover essa lei. A lei fala em aplicação para a revisão dessa política pública em 10 anos. Nós estamos perdendo tempo porque estamos permitindo o desvio de finalidade da lei. A constitucionalidade das cotas raciais para acesso às universidades e ao serviço público já está chancelada pelo STF. O que a gente tem que discutir aqui é o como. O como efetivar essa política pública que já está consolidada, que é um mandamento constitucional de igualdade material de todas as pessoas. E o STF já disse isso de maneira muito evidente. Mas o artigo 5º da Constituição diz que é proibido você diferenciar as pessoas, que todos são iguais perante a lei. Eu conheço a Constituição de cabo a rabo, estou escrevendo uma tese sobre igualdade racial, não é disso que a Constituição fala. O que a Constituição quer é proibir discriminações odiosas e não a promoção da igualdade nesse país. A Constituição é um mandamento constitucional de que se promova a igualdade. Então, a igualdade formal é aquela que diz que todos são iguais perante a lei. Que não verifica nenhuma os desiguais. Então, a gente não pode ter lei para um e outra lei para outro. Só para eu deixar isso aqui bem evidente. O que o direito estabelece é que aqueles que são desiguais devem ser tratados desigualmente na medida dessa desigualdade. E está óbvio, está oficializado pelo IBGE, que é um Instituto Brasileiro Oficial, a desigualdade racial no nosso país. Então, se essa desigualdade existe, o Estado tem por obrigação promover a igualdade material para democratizar esse país em termos igualdade material não existe. Nós temos uma sociedade racialmente hierarquizada. As sociedades que têm igualdade material, fato, racialmente hierarquizada. Todo mundo é pobre. E se o direito não reconhece essa realidade, para promover essa mudança, esse direito está sendo instrumento de opressão e não de emancipação do sujeito. O direito tem que ser um instrumento de emancipação de todos os sujeitos. Não, o direito não é instrumento de emancipação. O direito é um instrumento de justiça. Para fazer justiça social, fazer justiça sem não é para fazer justiça, todos igualmente, é para você fazer justiça. O direito foi criado o status quo, mudar o status quo dói. Aqueles que estão no status hegemônico não aceitam a mudança de bom grado. Na história a gente tem isso muito facilmente. A mudança do status quo requer realmente conflitos e isso precisa ser debatido. Aí eu concordo em